Boa noite a todos e todas. O meu nome é Estefânia Santos e eu sou professora da Escola Dominical da Ala Parque Capibaribe, da Estaca Camaragibe, Brasil. Primeiro eu gostaria de agradecer a todos que puderam ver a nossa videoaula da semana atrasada e agradecer também por todas as orações e dizer que esta ferramenta é uma ferramenta muito abençoada, porque estamos aprendendo juntos coisas novas num momento diferente. O momento que estamos vivendo hoje é um momento peculiar, em que cada um de nós está tendo a oportunidade de aprender algo novo. Por exemplo, eu estou aprendendo a falar com uma câmera, que na realidade é cada um de vocês, dentre outras coisas que eu tenho aprendido durante esse isolamento social. Eu gostaria que todos vissem o isolamento social como uma ferramenta para que a gente mantivesse as pessoas que nós amamos em segurança e com saúde. Gostaria que cada um de nós pudesse seguir os conselhos do nosso profeta e ser obedientes. Esta semana, no dia de hoje, domingo, nesse domingo, dia 29 de março, o profeta pede que nós façamos um jejum mundial para que toda essa pandemia possa diminuir, né? E que nós possamos ser obedientes e ouvir as palavras do nosso profeta amado, Russell M. Nelson. Então, irmãos e irmãs, vocês que estão me assistindo, para que a nossa aula possa ter uma experiência melhor, à medida que eu for passando as atividades, as tarefinhas para vocês, vocês pausem o vídeo e façam as tarefas. E em seguida vocês vão vendo o vídeo. A cada tarefa, pausa, faz a tarefa e depois retoma. Garanto a vocês que a experiência será bem melhor, tá bom? Então vamos lá começar a trabalhar. Então, vamos fazer tarefas, que temos muitas nesses dois livros, mais de dois, que nós vamos estudar na aula de hoje. Espero que tenham gostado da aula passada, foi muito produtivo para mim, para minha família, e espero que tenha sido para vocês também. Então vamos de tarefa. Nessa semana a gente vai estudar um pouco do livro de Jacó, do capítulo 5 ao 7, e dos livros de Enos até Palavras de Mórmon, passando por aí, por Omni e por Jarom. Quantas coisas maravilhosas a gente tem para aprender com cada um desses livros, né? Então, vamos comigo começar a fazer tarefa, que eu falo demais, né? Vocês já sabem. Lá no livro de Jacó, nós temos a alegoria das oliveiras. E quando a gente pensa alegoria, vocês sabem me dizer o que é alegoria? Então, cada um de vocês, diga agora para quem está próximo, o que você acha que é uma alegoria? Vou dar 5 segundos, tá bom? 5, 4, 3, 2, 1, acabou o tempo. Então, se você disse que a alegoria não tem nada a ver com carro alegórico, nada a ver com carnaval, você está certíssimo. Alegoria são as histórias que ensinam verdades espirituais por meio de símbolos. E foi isso que foi utilizado lá no livro de Jacó, na alegoria das oliveiras, que é bastante famoso, e esse capítulo de Jacó é o maior capítulo que nós temos no livro de Mórmon todo. Então não se preocupe se você não conseguiu ler todo o capítulo de uma vez só. Ou foi feito eu, que precisou ler, ouvir, parar, ouvir um auxílio, pegar uma liarrona, pegar um desenho para conseguir entender. O bom é a gente tentar sempre. Agora, eu quero que vocês, para a gente já começar a fazer as tarefas com relação ao livro de Jacó. Então, cada pessoa da família vai escolher um personagem da alegoria das oliveiras. Os personagens que vocês vão escolher são a vinha, a oliveira boa, a oliveira brava, os bons frutos, os frutos ruins e o senhor da vinha. Então, cada um já escolheu um personagem? Vou dar um tempinho. Muito bem. Tendo
escolhido o personagem, vocês vão explicar para os seus familiares o que significa o seu personagem dentro da alegoria das oliveiras. E se vocês tiverem crianças em casa, vocês podem pedir para que elas desenhem, ou vocês mesmos podem desenhar e explicar. A dinâmica vocês que escolhem de acordo com a característica da família de vocês. Para você que está assistindo sozinho, eu recomendo que você faça suas anotações e posteriormente, ao final da aula, você ligue para um amigo, mande uma mensagem e compartilhe aquilo que você estudou nessa aula. Nenhum conhecimento ele é perdido e pode ter certeza que o Senhor vai revelar grandes maravilhas para você por conta da sua obediência. Uma situação da professora. É assim, né? Não mostra os pés, que os pés são muito horrorosos. Mas é o meu assistente de hoje que ele está querendo me colocar no lugar certo. Então vamos lá. Ai! Então, já deu tempo suficiente, enquanto o meu cachorrinho está aqui me aperreando, para vocês saberem quais são os personagens e também responderem um para os outros o que representa. Então, durante a semana, eu deixei no grupo do WhatsApp da Ala Parque Capibaribe, o grupo da escola dominical, um desafio. E eu gostei muito que algumas pessoas responderam e eu sou muito grata pelas respostas dessas pessoas, porque me fazem também crescer mais espiritualmente e contribuir para o meu aprendizado. O desafio foi, e eu gostaria que vocês refizessem esse desafio aí com quem vocês estão assistindo essa aula. Então preste atenção que a pergunta é a seguinte: quem é você na alegoria da vinha? No caso, na alegoria das oliveiras, né? Da vinha do Senhor. E como você se sente ao conhecer o dono da vinha? Então, eu vou dar um tempinho para vocês responderem aí para os seus familiares e daí a gente vai seguir com a nossa sequência da aula. Muito bem, já deu tempo suficiente, não foi isso? Eu espero que todos tenham participado e que a guerra na casa de vocês seja para ver quem vai responder primeiro, não é isso? Então, depois de tudo isso, a gente vai entender que lá na alegoria das oliveiras, nós temos coisas muito importantes sobre o Evangelho que nos ensinam. E eu vou falar algo aqui que está lá no Vem Segue-me de vocês, e no meu também de estudo pessoal e familiar. A gente consegue entender no capítulo 5 de Jacó sobre a dispersão de Israel antes da época de Cristo, sobre o ministério de Cristo e dos apóstolos, sobre a grande apostasia, sobre a coligação de Israel nos últimos dias, sobre o milênio e sobre o fim do mundo. Então vejam, com uma história, Jacó vai ali mostrar para a gente, o livro de Jacó vai ali mostrar para a gente tudo isso que acontece, né? E quão maravilhoso é o Senhor que nos deu a oportunidade de aprender todas essas coisas através do livro de Mórmon. Então, já que vocês bravamente chegaram a esta parte da aula, e a aula de hoje ela é grande, porque os livros eles têm coisas muito detalhadas e importantes para a gente aprender. Vamos lá para cada um ter a oportunidade de participar dentro da sua família. Vocês vão fazer a seguinte tarefa. Lá no livro de Jacó 5, no capítulo 5 de Jacó, vocês vão escolher, cada pessoa que está assistindo dentro do grupo familiar, um versículo e vão ler. Daí vocês vão explicar por que escolheram esse versículo e por que ele é importante para vocês. Se é uma mensagem de esperança, se é uma mensagem de aprendizagem, se é uma mensagem de aquilo que é importante para você nesse versículo que você escolheu. Bora lá fazer tarefa, bota as crianças para fazerem também, tá bom? Muito bem.
Muito bem, todos aprenderam muito sobre a vinha do Senhor, não é isso? Aí a gente agora vai para um livro, ainda no livro de Jacó, uma parte muito importante. Então, eu quero que vocês assistam o seguinte vídeo comigo. É o vídeo que se encontra lá na Biblioteca do Evangelho, que é Serém nega a Cristo, é Jacó 7. Então, vocês agora vão lá na Biblioteca do Evangelho de vocês, ou mesmo no YouTube, e vão achar esse vídeo do livro de Mórmon e vão assistir, tá bom? Assiste aí e eu espero aqui. Aproximadamente 544-421 a.C., na terra de Nefe, Serém nega a Cristo e pede um sinal de Deus. Inspirado em eventos reais, conforme registrado em O Livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, imploro e ouçam a verdade de minhas palavras. Não crede nessa doutrina de Cristo. Temos a lei de Moisés. Não precisamos de mais nada. O que dizes não é verdade. Declaro-te agora que não haverá um Cristo. A doutrina de Cristo é o caminho correto até Deus. Isso é blasfêmia. Ninguém pode falar de coisas futuras. Irmão Jacó, procurei muito essa oportunidade de falar-te, porque eu ouvi e também sei que tens andado muito pregando o que chamas de evangelho, ou seja, a doutrina de Cristo, e tens desviado muitos desse povo, de maneira que pervertem o caminho correto de Deus e não guardam a lei de Moisés, que é o caminho correto. E convertes a lei de Moisés na adoração de um ser que dizes que virá daqui a muitos séculos. Eu serei. Declaro-te que isso é blasfêmia. Pois nenhum homem sabe de tais coisas, porque não pode falar de coisas futuras. Então negas tu o Cristo que virá? Se houvesse um Cristo, eu não o negaria. Sei, porém, que não existe Cristo algum. Nem existiu. E nem tampouco existirá. Crês nas Escrituras? Sim. Então não as entendes, porque elas verdadeiramente testificam de Cristo. Nenhum dos profetas escreveu nem profetizou sem ter falado sobre esse Cristo. E isso não é tudo. Foi-me manifestado porque eu vi e ouvi. E foi-me também manifestado pelo poder do Espírito Santo. Sei, portanto, que se não houver expiação, toda a humanidade certamente se perderá. Mostra-me um sinal. Mostra-me um sinal. Por esse poder do Espírito Santo, mediante o qual sabes tanto. Quem sou eu para tentar a Deus, a fim de mostrar-te um sinal de que tu sabes ser verdade? Ainda assim, tu o negarás, porque és do diabo. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas se Deus te ferir, que seja feita um sinal para ti que ele tem o poder tanto nos céus como na terra, e também de que Cristo virá. E seja feita a tua vontade, ó Senhor.
e não a minha. Reúne o povo amanhã, porque vou morrer. Portanto, desejo falar ao povo antes de morrer. Abra o caminho. Abra o caminho. Fui enganado pelo poder do diabo. Temo haver cometido o pecado imperdoável. Porque menti a Deus. Pois neguei o Cristo. E disse que acreditava nas Escrituras. E elas verdadeiramente testificam dele. E por haver assim mentido a Deus, tenho muito medo de que minha situação seja terrível. Mas a Deus confesso-me. O poder de Deus desceu sobre meu povo, e a paz e o amor de Deus foram mais uma vez restaurados entre eles. E examinaram as Escrituras e não mais deram ouvidos às palavras desse homem iníquo. Muito bem. No que vocês viram do vídeo, eu quero que vocês respondam duas perguntinhas para mim. A primeira é: qual foi a reação de Jacó quando sua fé foi atacada? Pesquisem e respondam uns para os outros. E a segunda perguntinha é: o que eu, pode fazer a fim de se preparar para quando sua fé for criticada? A nossa fé, ela pode ser criticada de diversas formas, não é isso? E muitas vezes as pessoas criticam por não conhecer. E aí, nós, no meio de tudo isso? Por isso que essa pergunta se faz tão importante. O que você pode fazer a fim de se preparar para quando sua fé for criticada? Respondam. E as respostas, mandem pra gente lá, mandem pra mim, para eu poder aprender também lá no grupo da Escola Dominical da Ala Parque. Eu fico muito feliz em ver os comentários de cada um, me enriquecem muito. Muito bem, vamos para outra tarefa. Hoje é o dia de tarefa. É tarefa demais. Vocês vão ver essa seguinte imagem. Que é a imagem de quem? Eu não vou nem dizer o nome dele. Então, a imagem dessa pessoa, que vocês sabem quem é, que eu sei quem é, só que eu não vou dizer, é o que vai guiar a nossa tarefa de agora. Então, uma pessoa da família vai explicar quem é essa pessoa que a gente colocou a imagem e o que é que ele fez.
Quem é você e o que você fez. Certo? Se você estiver estudando sozinho, anote e depois compartilhe com um amigo. Então, já explicou? Alguém na família já explicou? Então todo mundo se juntou e explicou tudo isso dessa pessoa que eu botei a imagem, que eu não vou dizer quem é, mas que vocês sabem quem é e que eu também sei quem é. E vão ler agora Enos 1, do 4 ao 7. Vejam só que essa tarefa é a tarefa do dia que vale uma maçã. Pega uma maçã para mim. Lá na geladeira ele vai buscar. Leiam, enquanto ele vai pegar ali para mim, vocês vão ler Enos 1, capítulo do 4 ao 7. E eu quero que vocês me digam qual é a minha pergunta. O que eu vou perguntar valendo essa maçã? 1 minuto. Muito bem. Quem é da Ala Parque sabe que de vez em quando tem uma pegadinha como essa, né? Mas se você leu lá a escritura Enos 1 do 4 ao 7, certamente você vai saber que a pergunta que eu estava pensando era: por que Enos queria orar pelos outros? Agora é a oportunidade de vocês responderem. Então, por que Enos queria orar pelos outros? A primeira resposta, prestem bem atenção. A primeira resposta no grupo do WhatsApp da Ala Parque da Escola Dominical vai ganhar uma surpresa. Uma surpresa de verdade e que não é uma maçã. Mas é para quem tiver coragem de responder lá no grupo. Muito bem. Vocês tiveram a oportunidade de responder e de aprender mais com o livro de Enos. Agora eu quero que vocês peguem como recurso para a nossa aula o manual de vocês de estudo individual e familiar do Vem Segue-me. Então, com o auxílio do Vem Segue-me de vocês vão pegar lá na página 51, olha aqui o meu todo riscadinho, ó, e vocês vão ler, podem dividir a leitura aí na família. Essa aula realmente é uma aula que a gente lê bastante, pensa, medita nas palavras e responde as perguntas. Quem era o povo de Zaraena e o que são as palavras de Mormon? Eu não vou dar nenhuma dica. Durante a semana, lá no grupo do WhatsApp, eu deixei algumas deixas, alguns estudos que eu fiz, alguns discursos, uns vídeos. Então, quem era o povo de Zaraena e o que são as palavras de Mormon? Leiam em família. Agora que vocês leram, vocês vão compartilhar entre si numa conversa, num debate, né, familiar, o que vocês aprenderam sobre esses dois tópicos que eu deixei aí para vocês lerem. Para ajudar vocês nessa leitura, vocês vão pegar umas 3 citações que eu fiz do discurso do presidente Uchtdorf, que falava sobre, cujo título é... Cadê ele? Eita, não. Cujo título é Ter Alegria, Viver o Evangelho com Alegria. Então, neste discurso, que eu tirei alguns trechos e postei na sexta-feira, dia 27, sobre algumas questões que o presidente Uchtdorf ele ensinou. Viver o Evangelho com alegria. Mas a referência vai estar aqui no vídeo, para que vocês achem de uma maneira melhor, tá bom? Mas as citações eu coloquei lá no grupinho da Escola Dominical do WhatsApp. Agora que vocês já leram, debateram em família sobre o povo de Zaraena, sobre as palavras de Mormon, já estão entendendo tudo, porque é que Mormon, que aparece lá no final do livro, apareceu no começo, antes do livro do Mosias, né? Quando você pega, você fica pensando, mas como é que ele, que está lá no fim, ele vem e aparece no começo? Mas tudo tem um propósito e o Senhor é maravilhoso e deu a oportunidade para a gente aprender sobre isso. Mas vocês já estão sabendo de tudo porque vocês fizeram a leitura
e debateram em família. Agora vocês vão ler Jarom 1, do 7 ao 12, e Omni 1, do 5 ao 7, e Omni 1, do 12 ao 18. Eu sugiro que vocês formem duplas, se assim tiver condições, ou cada um pega uma sequência dessa de escritura, mas que vocês leiam para poder responder a seguinte pergunta que eu vou deixar. A pergunta é, e é a última do dia de hoje, né? De uma aula que eu oro para que vocês possam ter o aprendizado e uma luz de conhecimento. A pergunta é a seguinte: como a obediência aos mandamentos nos ajuda a prosperar na vida? Então, de acordo com o que vocês aprenderem das escrituras que eu acabei de falar, a pergunta é: como a obediência aos mandamentos nos ajuda a prosperar na vida? Então, irmãos, eu espero que com esta aulinha, esse resumo de aula, que eu repito, não é uma regra, é algo a mais para a gente poder se manter ativo e manter os nossos laços de amizade fortalecidos, para ficar um pouquinho parecido com aquela dinâmica que a gente tem todos os domingos na nossa escola dominical lá na Ala Parque. Espero que quem puder, quem esteja vendo esse vídeo, possa curtir, compartilhar, deixar o seu comentário e ouvir as palavras do profeta Russell M. Nelson, né? Cristo vive, nos ama. Eu compartilho com vocês essa aula junto com o meu amor e dizendo que as coisas vão dar certo e tudo vai ficar bem. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então, irmãos, eu gostaria de dizer que semana que vem nós teremos a nossa conferência geral da igreja. E não há motivos de nós perdermos essa oportunidade de ouvir o nosso profeta. Sejamos diligentes e obedientes. Vai ser maravilhoso. Tudo que acontece para nós, a gente pode tirar duas lições importantes. Ou a gente vai olhar pelo lado positivo, ou vai olhar pelo lado negativo. Escolha a melhor parte. E outra coisa muito importante é que nós nos encontramos novamente no dia 12, com a aula da nossa escola dominical, que será no domingo seguinte. Que seja de acordo com a vontade do Senhor e que cada um de nós tenha condições e capacidade de enfrentar esses desafios que nos são postos. Então, um grande beijo para todos e nos vemos em breve.